Romanos 3, versículo 21. Nós vamos até o versículo de número 25. Está escrito assim: mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus. Amém? Amados, domingo passado eu citei aqui o seguinte, dizendo que esse capítulo de número 3, para que nós pudéssemos entender melhor, nós teríamos, segundo o Dr. Martyn Lloyd-Jones, que foi, na minha opinião, o maior estudioso da carta aos Romanos, um dos mais brilhantes expositores do Novo Testamento, e ele diz, ele dá como referência, depois de 13 anos pregando sem parar, toda sexta-feira, a carta aos Romanos para a igreja local que ele dirigia, ele diz que para nós entendermos melhor esse capítulo é necessário nós dividirmos em 3 partes. A primeira e a segunda parte nós vimos domingo passado, o quanto o judeu era arrogante, achando que porque ele tinha recebido a lei de Deus, ele tinha a salvação, vamos dizer assim, a justificação, que ele, ao contrário de todos os outros seres humanos, ele não passaria por qualquer juízo, porque ele havia recebido da parte de Deus a lei. E nós vimos que isso não passa de uma besteira da parte do judeu, porque assim como um gentil, assim como uma pessoa que não tem a lei de Deus como judeu, todos vão passar da mesma forma diante do tribunal de Cristo, todos nós seremos julgados de igual forma. E nós aprendemos que existe sim uma vantagem para o judeu. Parece um pouco contraditório, mas não é. Existe uma vantagem? Existe. Mas essa vantagem só teria verdadeiramente efeito se o judeu, ele colocasse a lei de Deus em prática. Só que nós aprendemos, vimos aqui dentro da palavra de Deus que o judeu não pratica aquilo em que ele se apoia, se baseia, vamos dizer assim. Tanto que Jesus ainda vai chegar a dizer, né? Olha, vocês que estão aprendendo aí com os judeus, estão sendo instruídos por eles, façam aquilo que eles ensinam, mas não tenham as mesmas obras que eles. Por quê? Porque eles ensinam, mas não praticam. Então essa foi uma das partes que nós aprendemos. E aprendemos também que todos os homens, na segunda parte, que todos os homens, todos, sem faltar um, estão debaixo do pecado, são pecadores.
e que somente através de Jesus Cristo nós podemos alcançar o perdão dos nossos pecados. E nessa segunda parte, nessa terceira parte, que é a parte de hoje, nós acabamos de ler aqui, no versículo de número 21 ao 25, sobre uma certa justificação. Nós não podemos deixar de voltar um pouquinho no tempo, nas Escrituras. Em Romanos 1, 16 e 17, ele diz assim, volte lá, por favor. Paulo diz assim, porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, o justo viverá da fé. Amém? Quando Paulo diz isso, é de uma maneira extraordinária que ele está colocando isso. Ele está revelando aqui no capítulo 1, aquilo que também ele vem dizendo no capítulo de número 3 e no versículo 21, mas agora se manifestou, não é, vai se manifestar ainda. Não é algo que ainda está por vir, não, já se manifestou. Com a lei? Não, sem a lei. A justiça de Deus. Mas espera aí, então quer dizer que tudo aquilo foi invalidado? Não, não foi invalidado. Segundo o apóstolo Paulo aqui no versículo 21, ele está dizendo, é testemunho. É para testemunho do Novo Testamento. Testemunho da lei e dos profetas. Isso quer dizer que o sacrifício de Jesus para a remissão dos pecados, o testemunho de Jesus para nos trazer a salvação, já estava profetizado na lei. Quando nós olhamos e vemos as Escrituras dizerem sobre sacrifício para remissão de pecado naquele tempo, por exemplo, a pessoa pegava um bode, por exemplo, levava na presença do sacerdote e sacrificava aquele animal para que a pessoa fosse remida dos pecados, para expiação. Fazia-se isso também para que todo o povo recebesse remissão de pecados, para afastar os pecados das pessoas, enfim. Vá comigo em Levítico para nós entendermos melhor isso. Levítico capítulo 16. Levítico, capítulo de número 16. A partir do verso 1. Quem achou, diga amém. Olha o que ele diz aqui, E falou o Senhor a Moisés, depois que morreram os 2 filhos de Arão, quando se chegaram diante do Senhor e morreram. Disse, pois, o Senhor a Moisés, dize a Arão, teu irmão, que não entre no santuário em todo o tempo, para dentro do véu, diante do propiciatório que está sobre a arca, para que não morra. Porque eu apareço na nuvem sobre o propiciatório. Com isto Arão entrará no santuário, com um novilho para expiação do pecado e um carneiro para holocausto. Vestirá ele a túnica santa de linho, e terá ceroulas de linho sobre a sua carne, e cingir-se-á com um cinto de linho,
e se cobrirá com uma mitra de linho. Estas são as vestes santas. Por isso, banharás sua carne na água e as vestirás. Está falando do quê? De purificação para santificação. Versículo 5. E da congregação dos filhos de Israel tomará 2 bodes para expiação do pecado e um carneiro para holocausto. Depois, Arão oferecerá o novilho da oferta pela expiação, que será para ele, e fará expiação por si e pela sua casa. Também tomará ambos os bodes e os porá perante o Senhor à porta da tenda da congregação. E Arão lançará sortes sobre os 2 bodes, uma sorte pelo Senhor e a outra sorte pelo bode emissário. Então Arão fará chegar o bode sobre o qual cair a sorte pelo Senhor e o oferecerá para expiação do pecado. Mas o bode sobre que cair a sorte para ser bode emissário, apresentar-se-á vivo perante o Senhor para fazer expiação com ele, para enviá-lo ao deserto como bode emissário. Presta atenção nisso, ó. No Antigo Testamento, tudo isso que nós lemos aqui, ó, em 10 versículos, era o procedimento do sacerdote para a purificação e santificação dele, sacrifício por ele e pela família dele, e tudo isso só para que ele pudesse estar na presença de Deus, para que ele pudesse entrar na presença de Deus. Aí vem aquilo que era feito pelo povo. Os 2 bodes, lançava-se sorte para escolher qual seria sacrificado, e o outro que não era sacrificado teria que ficar ali na presença de Deus, na presença do Senhor, esperando que o sacerdote fosse lá, sacrificasse aquele bode para expiação do pecado, pegasse o sangue daquele bode, espargisse sobre a arca do testemunho, como cobertura da lei de Deus. Depois pegava o sangue desse bode, ia até o altar do sacrifício e espargia nas 4 pontas do altar do sacrifício. Depois pegava esse sangue, ia até ao bode emissário e colocava esse sangue sobre o bode emissário. E depois alguém escolhido, purificado e santificado, saía dali, conduzia aquele bode até um certo ponto no deserto e deixava ele seguir caminho. O que isso significa? Que o pecado do povo foi levado para longe deles. Quer dizer que Deus recebe aquele sacrifício de expiação para perdão dos pecados, enquanto isso aquele outro bode está levando para bem longe os pecados do povo. O que eu estou querendo dizer em resumo aqui, em tese, é o quê? Em síntese, eu estou querendo dizer o quê? Que com o sacrifício de Jesus, Ele mesmo faz tudo isso que nós acabamos de ver aqui dentro do Antigo Testamento, só através do sacrifício dele. Um único sacrifício para perdão dos pecados, para remissão dos pecados. Jesus faz com que os nossos pecados sejam pegos e levados para bem longe de nós. Ele segue ainda dizendo, olha quanta coisa tinha que ser feita no Antigo Testamento, e é claro que como figura de Cristo no Novo Testamento. Versículo 11 diz assim, ó: Arão fará chegar o novilho da oferta pela expiação, que será para ele, e fará expiação por si pela sua casa, e degolará o novilho da oferta pela expiação, que é para ele.
Tomará também o incensário cheio de brasas de fogo do altar, de diante do Senhor, e os seus punhos cheios de incenso aromático moído, e o meterá dentro do véu. E porá o incenso sobre o fogo perante o Senhor, e a nuvem do incenso cobrirá o propiciatório que está sobre o tabernáculo, para que não morra. E tomará do sangue do novilho, e com o seu dedo espargirá sobre a face do propiciatório para a banda do oriente, e perante o propiciatório espargirá 7 vezes do sangue com o seu dedo. Depois degolará o bode da oferta pela expiação, que será para o povo, e trará o seu sangue para dentro do véu, e fará com o seu sangue como fez com o sangue do novilho, e o espargirá sobre o propiciatório perante a face do propiciatório. Assim, fará expiação pelo santuário, por causa das imundícias dos filhos de Israel e das suas transgressões, segundo todos os seus pecados, e assim fará para a tenda da congregação, que mora com eles no meio das suas imundícias. E nenhum homem estará na tenda da congregação quando ele entrar a fazer propiciação no santuário, até que ele saia. Assim, fará expiação por si mesmo e pela sua casa e por toda a congregação de Israel. Então sairá ao altar que está perante ao Senhor e fará expiação por ele. E tomará do sangue do novilho e do sangue do bode e porá sobre as pontas do altar ao redor. E daquele sangue espargirá sobre ele com o seu dedo 7 vezes. E o purificará das imundícias dos filhos de Israel e o santificará. Havendo, pois, acabado de expiar o santuário e a tenda da congregação e o altar, então fará chegar o bode vivo. E Arão porá ambas as mãos sobre a cabeça do bode vivo, e sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel, e todas as suas transgressões, segundo todos os seus pecados, e os porá sobre a cabeça do bode, e enviá-lo-á ao deserto, pela mão de um homem designado para isso. Assim, aquele bode levará sobre si todas as iniquidades deles à terra solitária, e o homem enviará o bode ao deserto. Depois, Arão virá à tenda da congregação e despirá as vestes de linho que havia vestido quando entraram no santuário, e ali as deixará. E banhará sua carne em água no lugar santo, e vestirá suas vestes. Então sairá e preparará o seu holocausto e o holocausto do povo, e fará expiação por si e pelo povo. Também queimará a gordura da oferta pela expiação do pecado sobre o altar. E aquele que tiver levado o bode, que era o bode emissário, lavará suas vestes e banhará sua carne em água, e depois entrará no arraial. Mas o novilho e o bode da oferta pela expiação do pecado, cujo sangue foi trazido para expiação no santuário, serão levados fora do arraial. Porém as suas peles, a sua carne e o seu esterco queimarão com fogo. E aquele que os queimar lavará suas vestes e banhará sua carne em água, e depois entrará no arraial. Note que são muitas coisas, é um ritual, vamos dizer assim, para purificação, para expiação, para justificação. E quando Jesus Cristo vem, todas essas coisas aqui se resumem em quê? Naquilo que Cristo passou na cruz do Calvário. É por isso que quando nós olhamos lá em Romanos 3, no verso de número 21, nós vemos a palavra dizendo: mas agora se manifestou sem a lei. Porque se tivesse se manifestado, mas tivesse que ter toda aquela obra da lei para justificação, para que Jesus iria ser o sacrifício, por exemplo? Então, sem a lei, a justiça de Deus se manifesta, tendo como testemunho
isso que nós acabamos de ler. Dando testemunho daquilo que Jesus iria passar para a justificação de cada um de nós. Tendo testemunho da lei e dos profetas. Qual que é o testemunho dos profetas? Aquilo que todos nós conhecemos, Isaías 53. É um dos testemunhos dos profetas, acerca do quê? Do sacrifício de Jesus Cristo. O pai entregando o filho a ser sacrificado, o filho se entregando pela própria vontade para ser sacrificado por cada um de nós. Nós temos o Salmo 22, que fala exatamente do sacrifício de Cristo. Então nós estamos falando da lei, Levítico 16 como exemplo, e nós estamos falando dos profetas, Isaías 53 e o Salmo 22, como referência disso. Só que, olha que interessante, o versículo 22 está dizendo assim, ó: isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem. Porque não há diferença. Então escute, o que nós estamos aprendendo aqui, o que nós estamos lendo aqui, toda essa justificação, eu preciso acreditar em Cristo, eu preciso ter fé em Cristo, como Paulo está dizendo, para que eu possa ter direito a essa justificação, para que eu possa ser alcançado, para que eu possa ser coberto pelo sangue de Jesus, eu preciso acreditar em Jesus. A justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem. O versículo 23 ele diz assim, ó, 23 e 24: porque todos pecaram. Ele não está dizendo serão destituídos, ó. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Como que eu posso voltar a fazer parte da glória de Deus? Quando eu creio em Jesus Cristo, quando eu tenho fé em Jesus Cristo. Versículo 24: sendo justificados gratuitamente, olha só, sendo justificados gratuitamente. A palavra é tão tremendo isso aqui, parece que foi sem valor algum, né? Para nós é de graça, mas para Cristo custou muito, né? Quando nós olhamos e lemos isso aqui, sendo justificados gratuitamente, de graça, veio para nós a justificação. Nós não temos que pagar nada para isso, mas e o preço que Jesus pagou? Para que nós pudéssemos ser justificados, sendo justificados gratuitamente pela sua graça. Você sabe que um dos reformadores mais brilhantes que já existiram, João Calvino, defendendo isso que nós estamos lendo, ensinando sobre isso que nós estamos lendo, ele diz que não existe nas Escrituras passagem mais excelente do que essa aqui que nós estamos considerando hoje. E ele ainda chega a dizer que a justificação não é uma verdade secundária e lateral da fé cristã. A justificação é a própria essência do cristianismo. E isso é muito tremendo. Nós olhamos para essa palavra, quando falamos de
justificação, quando falamos em ser justificados gratuitamente, nós estamos falando na essência do sacrifício de Jesus. A essência do cristianismo é reconhecer que se nós fôssemos buscar a justificação por nós mesmos, nós nunca encontraríamos. Nós não temos estrutura, nós não temos argumentação para sermos justificados por nós mesmos. É somente através do sacrifício de Jesus Cristo que nós temos esse privilégio de sermos justificados. Nessa mesma linha de pensamento, o teólogo Leon Morris também diz a mesma coisa. Ele diz que esse artigo que nós estamos estudando aqui, ele coloca dessa forma, ele coloca como o artigo que nós estamos estudando. Ele diz que esse é possivelmente o parágrafo mais importante jamais escrito. Se nós pararmos para pensar um pouquinho só, nós vamos ver que de fato, sem merecer, sem ter como pagar, nós recebemos a justificação. Martinho Lutero diz que se essa passagem que nós estamos vendo aqui, se ela se mantiver, se ela permanecer pura, o cristianismo também continuará puro. O problema é, quantos estão interessados em falar de justificação hoje em dia? O grande problema, a grande questão é que nós vivemos em uma época, em uma geração, que muitos já não se importam mais em pregar sobre arrependimento, sobre a justificação. Muitos não querem olhar para você e dizer assim: você não merece. Por você mesmo, você já estaria no inferno. Por você mesmo, você continuaria destituído da glória de Deus. Mas porque Cristo morreu na cruz do Calvário, porque Cristo foi o sacrifício para a expiação do teu pecado, do meu pecado, é que nós somos justificados. Amados, nós estamos vivendo num tempo onde respira por aparelhos o cristianismo. Está com o pulmão mais comprometido do que uma pessoa que está em estado grave, respirando por aparelhos, porque o coronavírus já atingiu todo o pulmão dele. Assim está o cristianismo hoje em dia. Mas por quê? Porque o essencial, que é o sacrifício de Jesus Cristo, o arrependimento, a justificação, a graça, já não é mais falado, já não tem mais valor. É por isso que esses homens que eu estou aqui citando para você, como Lutero, por exemplo, que eu acabei de citar, ele está dizendo, se uma palavra como essa continuar pura, por que ele está dizendo isso? Porque já no tempo dele, tinha pessoas que distorciam isso aqui, faziam com que a pureza disso fosse perdida. Então ele está dando uma referência para nós, protestantes, crentes em Cristo, dizendo, faça com que ela continue pura.
E o teu cristianismo, a tua vida cristã, continuará pura. Reconheça teus pecados, reconheça tuas falhas, reconheça que você não seria nada sem Cristo, reconheça que sem Cristo você não seria salvo, reconheça que sem Cristo você continuaria destituído da glória de Deus, reconheça, e esta palavra vai continuar pura na sua vida, no seu coração. Nessa mesma linha, um dos mais brilhantes homens que já existiram, dos primeiros séculos, Agostinho de Hipona, um homem que se converteu de uma maneira tremenda, ouvindo o quê? Capítulo 1, versículo 16 e 17, da carta aos Romanos. Ele cita, olhando para isso que nós estamos vendo aqui, ele diz o seguinte, que essa passagem que nós estamos estudando aqui, ela é a principal cidadela. Ele cita bem assim, que essa passagem aqui em questão, versículo 24, é a principal cidadela e o principal baluarte de toda a doutrina da nossa fé cristã. O que ele está querendo dizer não existe nada mais importante do que aquilo que você está vendo aí, versículo 24. Eu estive pesquisando dentro dos maiores estudiosos do Novo Testamento, mais precisamente dentro desse texto que nós estamos vendo, e eles são enfáticos em dizer, aqui está o coração do Evangelho. Uma das coisas mais importantes. E sabe o que mais que Agostinho de Hipona ainda chega a citar, quando ele fala dessa passagem aqui? Ele fala que se nós guardarmos essa doutrina, permanecermos nessa doutrina aqui, toda imoralidade, toda idolatria, todas as superstições, tudo isso, se nós mantivermos essa palavra viva no nosso coração, toda idolatria, tudo aquilo que não presta, tudo aquilo que não vem de Deus, será completamente destruído por si mesmo. Por que a idolatria prospera? Por que as superstições prosperam? Por que as falsas religiões prosperam? Porque essa palavra não é levada em conta mais. Não é dado força a ela mais. Nós precisamos ter isso em mente. Eu sou justificado e eu não paguei nada por isso. Mas teve alguém que pagou um alto preço. Eu recebi isso, mas recebi pela graça. Paulo não deixa a ponta solta, sendo justificados gratuitamente pela sua graça. Você não merece, eu não mereço, nós não merecemos. Graça, em resumo, nós já aprendemos aqui. Graça é o quê? Favor não merecido. Graça nos dá a ideia de termos uma dívida e nós não conseguirmos pagar. Essa dívida é tão alta, é tão grande, que nem se trabalhássemos uma vida inteira, dia e noite, incansavelmente, nós não teríamos como pagar. Então graça é isso, é essa a ideia de graça. Ter uma dívida tão grande, mas tão grande, e a consciência de não poder pagar. Aí vai alguém que sabe que nós não podemos pagar e manifesta aquilo que o grego,
o qual as Escrituras foram feitas, o Novo Testamento, e manifesta o cáris, a graça. Alguém vai lá e paga aquela dívida que nós temos. E diz assim: sua dívida está paga. Que diz assim: você está justificado. Aquilo que você tinha que pagar, você não vai precisar pagar mais. Eu já paguei. É a ideia de nós, devedores, olharmos para nós mesmos e dizermos assim: eu não merecia. Eu era um devedor, mas Ele foi lá e liquidou a minha conta. Jesus está sentado à mesa, em Lucas capítulo 7, a partir do verso 36, convidado por um fariseu para ir se assentar à mesa na casa dele, Simão, fariseu. Está todo mundo assentado à roda da mesa, homens aliançados com Deus, judeus, homens que guardavam a lei de Deus. Jesus está quieto, está mudo, está parado, não fala nada, não tem nenhuma reação. De repente, entra uma mulher, transforma aquele culto que estava ali. A mulher, preste atenção nisso, não foi para pedir nada para Jesus, ela foi para entregar. Ela foi para dar e não para receber. Ela se lança aos pés de Jesus, chora, molha os pés de Jesus com as lágrimas, pega os seus cabelos, enxuga os pés de Jesus com os cabelos da sua cabeça, derrama especiaria sobre Jesus. Aquele fariseu assentado na mesa, assentado à mesa, começa dentro do seu coração, se ele fosse mesmo quem ele diz ser, saberia quem é esta, saberia que esta mulher é uma pecadora. Jesus olha para ele e diz assim: Simão, eu tenho uma pergunta para fazer para você. E ele diz: dize-a, mestre. E Jesus diz assim: havia um credor, esse tinha 2 devedores. Um devia 500 dinheiros e o outro devia 50. Só que esse credor, quando olha para os 2, vê que ambos não tem como pagar a dívida, e perdoa a ambos. Me diz uma coisa, Simão, qual desses o amou mais? Simão, isso daí é fácil, essa eu vou matar no peito. Senhor, quem mais amou foi o que devia mais. Aí Jesus olha para ele e diz: disseste bem. Disseste bem. Aquele que mais deve e é perdoado, mais ama. Quer dizer que aquela mulher reconhecia que ela devia muito, que ela tinha muitos pecados, mas amou tanto o Senhor, porque a dívida dela, os pecados, foram perdoados. É tremendo, não é? Nós tínhamos uma dívida impagável, mas hoje já não temos mais. Hoje nós não temos mais. Paulo escreve aos Efésios, e ele vai colocar isso em questão para eles. Existe uma justificação,
E essa justificação é gratuita e ela vem através daquilo que nós não merecemos. Ela vem pela graça. Olha o que está escrito aí em Efésios 2. Efésios capítulo 2. Ficou bom aí? Efésios 2, verso 1, diz assim, ó: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e em que mesmo? Pecados. Ó, estávamos mortos em ofensas e pecados, sim ou não? Quando nós estávamos no mundo, nós estávamos como? Sem Cristo, sem estar na presença do Senhor Jesus. Quem está fora da presença de Jesus, está como? Morto em pecado e em ofensas. Amados, não tem meio termo para isso. Não está meio vivo e meio morto. Não é zumbi. Ou está vivo ou está morto. Na presença de Jesus é assim. Ou é vivificado ou está morto. Só que ele está dizendo, nós estávamos mortos em ofensas e pecados. Verso 2, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, olha que tremendo isso, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Pela graça, pelo favor não merecido, somos salvos. E ainda diz, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo, porque pela graça sois salvos, por meio do quê? Olha o que Paulo disse lá no capítulo 3, verso 21 ao 24, por meio da fé, e isso não vem de vós, é o que? Dom de Deus, é dado por Deus, e não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras. Ó, nós fomos criados para as boas obras, e não criados para sermos salvos pelas obras. Nós somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Olha o que Paulo diz a Tito no capítulo 2.
Avance um pouquinho aí. Tito capítulo 2, verso 11. Está escrito assim do verso 11 ao 15. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação. Trazendo o que, amados? Se eu receber a salvação, é porque antes eu fui o quê? Justificado. Amém? Sem justificação não tem salvação. Então eu primeiro tenho que ser justificado para depois ser salvo. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Não é que todos estão salvos. Todos têm acesso à salvação. A salvação, como está escrito aqui, está disponível para todos os homens. Mas é de fato que muitos homens não vão querer crer em Cristo para justificação e alcançarem a salvação. O versículo 12 diz: ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu, especial, zeloso de boas obras. Um povo diferente, um povo diferente, um povo que tem obras diferentes, um povo que fala diferente, um povo que enxerga diferente, um povo que ouve diferente, um povo que anda diferente, um povo que guarda tradição familiar, base familiar, zeloso de boas obras. Fala disto e exorta e repreende com toda autoridade. Ninguém te despreze. Paulo está dizendo para Tito: enquanto você pregar aquilo que realmente é o Evangelho, aquilo que tem que ser pregado, ninguém vai te desprezar. Não pregue aquilo que é seu, pregue aquilo que é de Cristo. Porque aí ninguém vai ter margem para desprezar você. É tremendo, não é? Nós precisamos entender, nós não vivemos debaixo de lei. Nós vivemos debaixo da graça. Não é isso que Paulo está ensinando lá em Romanos 6? Volte lá, vamos ver se é isso mesmo. Como eu quero que em algum momento vocês entrem aqui com questionamentos. Pastor, eu estou questionando isso aqui, essa passagem aqui. Eu estou questionando isso aqui porque eu não estou conseguindo entender esse negócio aqui. Quando será, Jesus? Quando será, Senhor? Que você vai vir com um questionamento. Aí eu vou saber, poxa, está estudando, olha. Rapaz, está se aplicando, hein? Romanos capítulo 6, verso 14 e 15 está dizendo assim: porque o pecado não terá domínio sobre vós. E por quê? Pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Por quê? Pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum.
Nós estamos debaixo da graça, mais um motivo para não pecarmos. Ao invés de ser motivo para pecar, é motivo para não pecar. Não é motivo para andar de qualquer jeito, é motivo para andar mais corretamente ainda. Por quê? Porque eu estou recebendo aquilo que eu nem merecia. Eu estava condenado, e agora eu não estou mais. É motivo para nós andarmos melhor na presença de Deus. Amados, Pedro também vai ministrar isso. Quando você olha para as Escrituras, é unânime os apóstolos ministrando isso. Sobre graça, sobre justificação. Abra comigo aí a primeira carta de Pedro, capítulo 5. Primeiro Pedro, capítulo 5, verso 10 e 11. Não adianta procurar em outros lugares, amados. Não adianta buscar em outros lugares. E Pedro responde o porquê, ó. 1 Pedro capítulo 5, verso 10 e 11, ele diz assim, ó: e o Deus de toda a graça. Aonde nós vamos encontrar graça? Quem é a fonte da graça? Deus. O Deus de toda a graça, que em Cristo Jesus vos chamou a sua eterna glória, depois de haverdes padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. A Ele seja a glória e o poderio para todo sempre. Amém. Agora olha o que ele diz aí no capítulo 1, verso 13 ao 16. Portanto, cingidos os lombos do vosso entendimento, firmando, olha só o que ele está dizendo. Cingir aqui é firmar. Ele está dizendo, firmando o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo, como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Eu não sei como que pode alguém pagar o preço por mim. Eu costumo dizer isso. Todas as vezes que eu me lembro daquilo que Jesus fez por mim e olho para mim mesmo, eu falo, só Ele mesmo. Só Ele mesmo faria algo assim por mim, porque nem eu mesmo faria. Nem eu mesmo faria por mim mesmo. Aí nós encontramos passagens como essa daqui. Nós encontramos o Evangelho dizendo que nós somos justificados gratuitamente. Nós somos comprados gratuitamente. Como uma palavra grega para redenção, exagorazo, que quer dizer comprar para fora, ou resgatar um escravo, comprar para si mesmo. Como
Um verbo que é muito citado também, o verbo lutro, que quer dizer libertação. E essa libertação aqui nos dá a ideia de libertar com um recibo de resgate. Quando nós falamos na justificação, nós estamos falando nisso. Nós estamos falando em Jesus ter um recibo que lhe permite nos resgatar. O inferno inteiro pode chegar e dizer assim: não, esse não pode ser resgatado, essa não pode ser resgatada, é meu escravo, é minha escrava. E Jesus simplesmente pegar aquele recibo de resgate do seu sacrifício e chegar lá e dizer assim: aqui está um recibo. Eu paguei o preço por esse resgate, para resgatar essa vida. Eu comprei para mim mesmo. Poxa, amados, nós temos que ter essa consciência. Nós temos que ter isso no nosso coração. O que seria de nós sem Cristo? O que seria de nós sem essa justificação gratuita e não merecida? Hoje eu tenho coragem de enfrentar exércitos. Como eu orei aqui no começo junto com você, hoje eu tenho coragem de passar no meio de um esquadrão maligno, porque eu sei quem está comigo.